Bom dia, boa tarde, boa noite. Professor Renatão na área, tudo bem? Legal você ter vindo assistir mais uma resolução comentada de exercício de matemática. Bora lá! Enem 2019. Uma equipe de cientistas decidiu iniciar uma cultura com exemplares de uma bactéria em uma lâmina, a fim de determinar o comportamento dessa população. Após alguns dias, os cientistas verificaram os seguintes fatos. A cultura cresceu e ocupou uma área com o formato de um círculo. O raio do círculo, formado pela cultura de bactérias, aumentou 10% a cada dia. A concentração na cultura era de 1.000 bactérias por milímetro quadrado e não mudou significativamente com o tempo. Considere que R representa o raio do círculo no primeiro dia, Q, a quantidade de bactérias nessa cultura no decorrer do tempo, e D, o número de dias transcorridos. Qual é a expressão que representa Q em função de R e D? Bora lá! Bom, eu não sou biólogo, mas entendo que seja o seguinte: a lâmina, representei aqui em azul, contém uma cultura de uma bactéria, que eu vou representar por esses pontinhos aqui. A primeira informação é que a cultura cresceu e ocupou uma área com formato de círculo. Tá aqui. Aqui no final do texto diz que era para considerar que R representa o raio do círculo no primeiro dia. Então, dia 1, raio R. Agora, a concentração na cultura era de 1.000 bactérias por milímetro quadrado e não mudou significativamente com o tempo. Então, toda a área do círculo vai ser ocupada pelas bactérias, de tal forma que, em cada milímetro quadrado, continue a ter 1.000 bactérias. Nesse primeiro caso, a área corresponde a π vezes o R ao quadrado. E a quantidade de bactérias nessa área vai ser π R ao quadrado, a área do círculo, multiplicada por 1.000, a quantidade de bactérias por milímetro quadrado. Fim da análise para o primeiro dia. Para os próximos dias, é necessário lembrar que o raio do círculo formado pela cultura de bactérias aumentou 10% a cada dia. Então, no segundo dia, o raio será, como a intenção não é só resolver o exercício, e sim fazer uma pequena revisão, vamos aqui lembrar de variação percentual. Sendo x um número real positivo qualquer, inicial, aumentá-lo com uma porcentagem significa fazer não apenas essa soma, mas a porcentagem refere-se ao valor inicial. X deve aparecer aqui também. Então, o x é fator comum. Coloco em evidência e vou observar o que acontece. X dividido por x dá 1, repete o sinal da soma, p vezes x dividido por x, o x fica em evidência, o p fica aqui dentro. A interpretação é que o valor inicial, x, ficou multiplicado por um fator maior do que 1, 1 mais p, que é a porcentagem, e a gente precisa lembrar de escrevê-lo em forma decimal.
Neste exercício, a porcentagem é de 10%, que na forma decimal é 0,1. Então, quando substituída aqui, teremos 1 mais 0,1 multiplicado por x. 1,1x. Resumindo, indicar um aumento de 10% em um valor qualquer, x, basta multiplicá-lo por 1,1. Então, aqui no segundo dia, o raio que antes era R passa a ser 1,1R. A área π vezes esse raio, 1,1R, elevado ao quadrado. Ficará π vezes 1,1 ao quadrado vezes R ao quadrado. E a quantidade de bactérias será toda a área do círculo, π, 1,1 ao quadrado, R ao quadrado, multiplicada por 1000, que é a quantidade de bactérias em cada milímetro quadrado. Fim do segundo dia. Esse processo irá se repetir dia após dia. Então, no dia 3, o raio irá aumentar 10%, 1,1 vezes aquilo que já era 1,1R, ou seja, 1,1 ao quadrado R. A área será π, multiplica por esse raio, 1,1 ao quadrado R, tudo ao quadrado, que dá π, 1,1 a quarta R ao quadrado. E a quantidade vai ser a área, que acabou de ser calculada, multiplicada por 1000, que continua sendo a quantidade de bactérias por milímetro quadrado. Fim do terceiro dia. Convido você a pensar agora como vai acontecer ao final do quarto dia, sem fazer todas as passagens. O que nos interessa é a quantidade de bactérias ao final do dia. Então, podemos observar que em todo momento há π R ao quadrado vezes 1000. Aqui no primeiro dia, aqui no segundo dia, aqui no terceiro dia. Certamente isso vai se repetir para sempre. π R ao quadrado vezes 1000. Além disso, no dia 3, havia uma multiplicação de 1,1 elevado à quarta. No dia 2, a multiplicação era de 1,1 ao quadrado. No dia 1, essa multiplicação não aparece. Podemos interpretar 1,1 elevado a zero. Afinal de contas, todo número elevado a zero é 1. Qual a relação entre o dia e o expoente do 1,1? Observa, no terceiro dia, no dia 3, há dois fatores 1,1. O expoente fica ao quadrado no raio e multiplicado por 2 quando se faz a potência. Por isso virou 4. No dia 2, tem apenas uma vez o 1,1, que fica ao quadrado quando se calcula a área. No dia 1, não há fatores 1,1, que, ao ser elevado ao quadrado,
continua sendo 0. Então, no dia 4, podemos deduzir que aparecerão 3 fatores 1,1, 1,1 ao cubo, e que ao elevar ao quadrado, um número elevado ao cubo elevado ao quadrado, 3 vezes 2 vai virar 6. Então, multiplica por 1,1 a sexta. Prosseguindo com esse raciocínio, se tomarmos o dia apenas por D, a quantidade será π multiplicado por R ao quadrado, multiplicado por 1000, multiplicado por 1,1 elevado a D menos 1, que depois será elevado ao quadrado. Esta é a regra geral. Temos que procurar nas alternativas, lembrando que, na multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto. Então, temos π, que nunca muda seu expoente. E isso acontece em todas as alternativas. 1000, que nunca muda o seu expoente. Na letra A, não serve, porque o 1000 já está elevado ao quadrado. Vai ficar a sexta. R ao quadrado também nunca muda. Na alternativa D, não serve. Na alternativa D, não serve. Finalmente, 1,1 com expoente D menos 1 e tudo elevado ao quadrado. O que elimina a letra C, onde ele está multiplicando, e a letra E, onde ele está multiplicando. Sobra a alternativa B. Veja, π R ao quadrado 1000 1,1 elevado a D, tudo elevado ao quadrado. É bem difícil, mas é a letra B de bo. Espero que você tenha entendido, gostado e tchau, obrigado!